Na hora de criar o database snapshot, a gente tem que se atentar a algumas coisas. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre como criar o database snapshot, como que a gente cria esse ponto no tempo onde a gente pode fazer query sem intervir em nenhuma outra query, sem fazer blocking na base de dados original. E para isso, a gente vai conectar lá no nosso SQL Server, eu já estou conectado aqui no meu Database Engine. A gente vai fazer dessa base aqui, teste. Então, o file name dela é teste também, se a gente vier só para confirmar que o file name é teste. O initial size dela está como 5. Então, a gente tem algumas propriedades, inclusive a gente consegue ver o tamanho total do banco de dados. Ele aparece aqui para a gente como 5.38 MB. Então, é desse banco de dados que a gente vai criar esse database snapshot. Não há nenhum lugar dentro da UI, pelo menos até agora no 2012, para criar um database snapshot. Mas tem um local para você gerenciar. Se você der um botão direito aqui, não vai aparecer a opção de criar um database snapshot. Muito menos se você vier em botão direito na base de dados, em tasks, não aparece nenhuma opção desse tipo para a gente. A única solução, então, é criar, arregaçar as mangas e fazer via comando essa criação do database snapshot. Então, começa mais ou menos como um create database, e a gente vai passar o nome, então vou colocar aqui test underline snapshot, e aí dentro de colocar o nome. Vocês podem ver esse N de vez em quando. Quando a gente coloca esse N, a gente quer dizer que a gente está falando como se fosse Unicode. Então, para o próprio interpretador de comandos, identificar que isso aqui é um comando Unicode. E aí a gente vai colocar o nome. Então, vou colocar aqui test data. Talvez dê um erro, é até bom que a gente vê porque está dando erro e onde que a gente vai resolver. E aí eu vou colocar file name. Só para simplificar, eu vou colocar o file name como C dois pontos. Acho que eu não vou ter o barra ao contrário agora. Barra ao contrário. Teste data.mdf. E aí eu apenas fecho. E aí aqui está o grande catch. As snapshot of test. Vamos ver se vai falhar, se vai executar. All files must be specified for database snapshot creation. Então, o test data, talvez não seja test data, seja test. Access is denied, eu não tenho acesso para criar nesse local. Então, a gente já passou de um erro, o primeiro erro era o nome dos arquivos primários e secundários. Então, o teste já foi resolvido. E agora eu não tenho permissão para criar dentro de C teste. Vamos lá dar uma olhada. C, vou criar uma pasta aqui, bases, e nessa pasta eu vou dar segurança total, só para confirmar que não tem nenhum problema, só para a gente continuar com o nosso passo a passo aqui. Então, vou colocar everyone como controle total. Isso não deve ser feito, lógico, a gente deve dar a permissão correta para o serviço que está iniciando o SQL Server, mas só para a gente continuar aqui, access is denied, opa, tem que alterar, então tinha colocado bases, né? Bases ou base. Deixa eu confirmar antes de executar, bases, e aí está executando a query e o comando foi completado com sucesso. Nesse momento, se a gente vier aqui e fizer um refresh, vai aparecer teste underline SNP. E aí o nosso banco de dados completo com tabelas e tudo mais. Vou abrir uma outra aba aqui de query, new query. E eu vou fazer um select count asterisco. Então eu estou contando todas as linhas desse banco de dados que eu estou fazendo. E from T1. E aí eu estou na base de dados teste. Se eu fizer isso aqui, eu tenho 13 colunas. Logicamente, se eu fizer na teste snapshot, eu também vou ter 13 colunas. Para fazer uma alteração, eu vou colocar insert into
T1 values 2. Ela tem só uma coluna, essa tabela T1, então eu vou inserir na base de dados teste, porque na snapshot não é permitido. Vou executar vou executar esse comando algumas vezes. E se eu fizer um select novamente, eu tenho 25 linhas nesse banco de dados, nessa tabela, desculpa. Então nessa tabela eu tenho 25 linhas. Se eu fizer novamente um select, só que agora na outra base de dados, na snapshot, tem que aparecer para mim só 13 linhas. Porque a gente criou um snapshot naquele momento que foi criado, a gente tem um snapshot, a gente tem uma foto daquele banco de dados, e toda vez que a gente faz alteração, vai ser uns vídeos próximos, como que o SQL Server mantém essa cópia. Se a gente ver, inclusive, dentro de bases, o tamanho dessa base é bem pequena, ela tem 4 MB, é menor do que o banco de dados original. Isso tem algumas razões, a gente vai falar para vocês por quê. A gente vai fazer alguns testes e verificar como que isso acontece, mas o importante é saber que o nosso banco de dados Snapshot, ele mantém o registro de 13, enquanto o nosso banco de dados primário, o nosso banco de dados original, ele está ainda com 25, que foram as alterações que foram realizadas. Se a gente deletar todas as informações, o banco de dados ainda também vai permanecer aquele número 13, enquanto o banco de dados original vai permanecer como 0. Então, assim que cria-se um banco de dados Snapshot, já está resolvido essa parte.